No coração do reino de Sombraluna, onde florestas ancestrais se entrelaçavam em um tapete de névoa perpétua e troncos retorcidos como garras de deuses esquecidos, o rei Lycan Thorn cavalgava à frente de sua matilha sob o manto prateado da lua cheia. Seu corpo era uma visão de poder primal, mais de 2 metros de altura, músculos forjados em batalhas antigas que se moviam com a graça de um predador supremo. Os olhos dourados, salpicados de faíscas selvagens, varriam a escuridão, assombrados por fragmentos de uma profecia que o perseguia desde a infância, uma visão de uma sombra frágil que traria tanto salvação quanto ruína ao seu trono. O ar úmido carregava o cheiro de terra remexida, folhas podres e o suor acre dos lobos que o seguiam, suas patas silenciosas pisando o solo macio como um sussurro coletivo de lealdade feroz. Thorn reinava com punho de ferro sobre Sombraluna, um território onde as leis Lycan ditavam a sobrevivência. Alfas dominavam, betas obedeciam, e humanos eram meros troféus ou presas, vendidos em mercados sombrios para servir ou entreter. Ele havia perdido sua rainha anos antes em uma rebelião sangrenta, um evento que endurecera seu coração como a casca de uma árvore milenar. Agora, aos 35 anos, sua solidão era uma armadura, quebrada apenas pela urgência da caçada noturna. Mais rápido, rosnou ele para o beta ao seu lado, sua voz grave ecoando como um trovão baixo, impulsionando a matilha a acelerar pela trilha estreita ladeada por samambaias gigantes que gotejavam o orvalho frio. Longe dali, na periferia da floresta, Elara corria com o fôlego entrecortado, seu vestido de linho rasgado se enroscando nos espinhos como as correntes que outrora prendiam seus pulsos. Aos 22 anos, ela era uma escrava humana de pele pálida marcada por cicatrizes sutis de chicotadas, cabelos negros longos que chicoteavam o ar como asas quebradas. Vendida por sua vila empobrecida aos Lycans 3 anos antes, Elara aprendera a sobreviver nas sombras do palácio, limpando os salões e evitando os olhares famintos dos guardas. Mas naquela noite, impulsionada por um surto de desespero, uma oportunidade de fuga durante uma entrega de suprimentos, ela se embrenhara na floresta, o coração martelando contra as costelas como um pássaro enjaulado. A névoa densa envolvia seu corpo esguio, umedecendo sua pele e carregando o aroma distante de fumaça de fogueiras Lycan. Seus pés descalços sangravam nos galhos caídos, mas a liberdade ilusória a impulsionava adiante, ignorando o cansaço que queimava em seus músculos. O destino os colidiu sem piedade. Thorn, guiado por um instinto predatório que o levava a perseguir uma silhueta ilusória da profecia, uma forma etérea que dançava na periferia de sua visão, saltou com a ferocidade de um urso enfurecido. Seu punho colossal envolto em uma luva de couro endurecido cortou o ar e acertou Elara em cheio no flanco, lançando-a como uma folha ao vento contra o tronco rugoso de uma árvore ancestral. O impacto ecoou pela floresta, um estalo seco seguido pelo desabamento dela no chão úmido, folhas e terra se erguendo em uma nuvem sufocante. Dor explodiu em seu corpo, nublando sua mente enquanto o mundo girava em tons de preto e vermelho. Ela tentou gritar, mas apenas um gemido escapou de seus lábios rachados antes da escuridão a engolir. Thorn parou abruptamente, o peito arfando com o esforço da caçada interrompida. Seus sentidos aguçados captaram o cheiro dela imediatamente, um misto doce de flores silvestres selvagens e medo humano puro, algo que penetrou sua alma como uma garra invisível. O clã se aproximou, uivos curiosos ecoando, e um beta farejou o ar. Humana majestade, uma escrava fugitiva pelo cheiro. Thorn se agachou ao lado dela, o rosto severo suavizado por um traço de confusão. Seus dedos tocaram levemente o pulso dela, sentindo o batimento fraco, e um puxão inexplicável. O laço de companheiro, raro e avassalador, despertou em seu sangue como um fogo lento. Levem-na ao palácio, ordenou ele, a voz firme apesar da turbulência interna. Ninguém a toca. Ela está sob minha proteção. Enquanto a matilha a erguia com cuidado em uma maca improvisada, Thorn seguiu, o peso de uma profecia se materializando em carne e osso, questionando tudo o que ele conhecia sobre destino e desejo. Capítulo 2. O despertar em lençóis de segredos.
Elara emergiu da inconsciência devagar, como se nadando através de camadas de névoa espessa, o corpo pesado e dolorido, ancorado a uma cama macia que contrastava com as palhas duras das masmorras de escravos. O quarto era um santuário sombrio no coração do palácio de Sombraluna, paredes de pedra negra, esculpida com motivos de lobos em meio a florestas estilizadas, iluminadas por velas de cera de abelha que tremeluziam em candelabros de ferro forjado, projetando sombras dançantes que pareciam sussurrar lendas antigas. O ar era impregnado de incenso de ervas silvestres e o cheiro sutil de peles curtidas, misturado ao aroma reconfortante de lenha queimando em uma lareira distante. Seu ombro, onde o impacto a atingira, latejava menos agora. Uma pomada Lycan de raízes curativas havia sido aplicada, acelerando a cicatrização com uma magia sutil que formigava sob a pele como um sussurro vivo. Ela piscou, os olhos castanhos se ajustando à penumbra e o viu. O gigante sentado em uma cadeira entalhada ao lado da cama, sua silhueta imponente preenchendo o espaço como uma estátua viva. Thorne observava em silêncio, os cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre a testa larga, os olhos dourados fixos nela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele vestia uma túnica simples de lã escura, aberta no peito para revelar cicatrizes antigas que contavam histórias de batalhas ganhas e perdidas. Em sua mente nublada pela dor e pela febre residual, as memórias se fragmentavam e reformavam em ilusões românticas. Não o golpe brutal, mas braços protetores a resgatando de um pesadelo, um amante de sonhos que a carregava para a segurança. Você me salvou das sombras, murmurou ela, a voz rouca e fraca, estendendo a mão trêmula para tocar o braço dele. A pele dele era quente, quase febril, pulsando com uma vitalidade que a atraía como um imã. Thorne congelou sob o toque, um arrepio percorrendo sua espinha larga. O laço de companheiro, essa força inescapável da Lore Lycan que unia almas predestinadas, se agitava em seu peito como uma tempestade contida. Ele, o alfa supremo de Sombraluna, que havia rejeitado laços emocionais desde a morte de sua rainha, sentia agora um vazio sendo preenchido por essa humana frágil. Eu a feri, confessou ele, a voz grave ressoando como o ronco de um lobo distante, recuando ligeiramente para quebrar o contato. Mas Elara, ainda presa em sua confusão delirante, sorriu debilmente, os lábios pálidos, curvando-se em uma confiança ilusória. Não, meu senhor. Você é meu guardião, meu amante nas noites escuras. Seus olhos se suavizaram, vendo nele não o rei temido, mas um protetor de contos sussurrados por escravas, alguém que a envolveria em braços fortes contra o mundo cruel. O ar entre eles crepitava com uma tensão sutil, carregada de possibilidades proibidas. O cheiro dela, flores selvagens misturado a um toque de sal do suor recente, invadia os sentidos aguçados de Thorne, despertando um desejo primal que ele reprimia com esforço hercúleo. Ele se levantou, a cadeira rangendo sob seu peso, e se dirigiu à janela de vitral que dava para os jardins enevoados, onde a lua filtrava através de folhas úmidas. Descanse, Elara. Amanhã as coisas ficarão claras. Mas em seu coração, nada era claro. O laço o puxava de volta, questionando se a profecia era maldição ou bênção. Fora do quarto, nos corredores ecoantes do palácio, conselheiros sussurravam. Uma humana no quarto real. Isso poderia incendiar as chamas da rebelião, especialmente com Lord Draven, o beta ambicioso, farejando fraqueza no ar como um abutre. Capítulo 3. O laço que queima nas veias. Os dias seguintes se desenrolaram no palácio como fios de uma tapeçaria tecida pela lua, com a névoa de Sombraluna se infiltrando pelas janelas altas e envolvendo tudo em um véu etéreo que abafava sons e acentuava segredos. Elara, ainda enfraquecida, mas curiosa, era tratada não como escrava, mas como uma hóspede relutante, seus quartos adornados com peles macias de lobo cinzento, tapeçarias que narravam sagas de alfas lendários caçando sob céus estrelados e bandejas de frutas silvestres e pães quentes entregues por servos Lycan de olhos baixos. Ela vagava pelos corredores de mármore negro polido,
os pés descalços sentindo o frio da pedra que parecia pulsar com a energia antiga do reino, tocando paredes gravadas com runas que contavam de laços de sangue e luas amaldiçoadas. Cada passo a aproximava de Thorne, cujo cheiro, terra úmida, pinho e uma masculinidade feroz, a perseguia como um feitiço, fortalecendo o laço que ela ainda confundia com afeto romântico. Thorne lutava contra si mesmo, o alfa isolado que governava com decretos irrevogáveis, agora atormentado por impulsos que desafiavam sua hierarquia. Ele a visitava diariamente, sob o pretexto de verificar sua recuperação, mas cada encontro era uma batalha interna. Em uma tarde chuvosa, quando gotas grossas tamborilavam nos telhados de Ardósia como dedos impacientes, ele a encontrou na Biblioteca Real, uma câmara vasta com prateleiras de pergaminhos empoeirados e o aroma de couro velho e tinta. Elara folheava um tomo sobre lendas Lycan, seus dedos delicados traçando ilustrações de casais unidos pelo destino. Essas histórias, elas falam de laços que transcendem o mundo, disse ela, erguendo os olhos para ele com uma mistura de admiração e confusão, o coração acelerando ao vê-lo encostado na porta, a silhueta bloqueando a luz cinzenta. Ele se aproximou, o piso rangendo sob suas botas pesadas, e sentou-se ao lado dela em um banco de carvalho entalhado. O laço de companheiro não é lenda, Elara. É uma maldição e uma dádiva, tecida no sangue dos Lycan desde os tempos das primeiras matilhas. Sua voz era baixa, confidencial, mas carregada de uma rouquidão que traía o desejo crescente. O ar entre eles se aquecia, o laço pulsando como um coração compartilhado. Elara inclinou a cabeça, os cabelos caindo como uma cascata negra sobre o ombro curado. Então por que sinto você em mim, como se fôssemos um só, mesmo sendo de mundos tão distantes? Seus dedos roçaram os dele acidentalmente sobre o livro, enviando faíscas elétricas que fizeram ambos prenderem a respiração. Thorne sentiu o calor subir por seu braço, o instinto alfa rugindo para reivindicá-la, mas ele recuou, os punhos cerrados. Porque o destino nos uniu, quer eu queira ou não. Seu cheiro me chama das sombras, me faz questionar tudo. Enquanto isso, o reino fervilhava de intrigas. Lord Draven, com seu rosto anguloso e olhos vermelhos de inveja crônica, reunia aliados em masmorras ocultas, onde tochas crepitantes iluminavam mapas de territórios disputados. O rei se abala por uma humana imunda. Sibilou ele para um grupo de betas descontentes, o ar carregado de fumaça e amargura. Isso viola as leis de Sombraluna. Humanos são presas, não rainhas. Usaremos isso para derrubá-lo. Rumores se espalhavam como névoa, chegando aos ouvidos de Elara em fragmentos sussurrados por servos. Ela sentia o peso da realidade se instalando, questionando se seu amante dos sonhos era, na verdade, o monstro que o mundo temia. Mas o laço a ancorava, um fio de desejo que prometia mais do que correntes. Capítulo 4. Danças de traição e fogo. O outono chegava à Sombraluna como um amante ciumento, engrossando a névoa em véus impenetráveis que transformavam as florestas em labirintos sussurrantes, onde folhas avermelhadas caíam como sangue coagulado e o vento uivava lamentos ancestrais através das copas. Elara começava a recuperar memórias fragmentadas. O pânico da fuga, o impacto surdo, mas o laço as distorcia em visões românticas, pintando Thorne como um salvador em vez de agressor. Ela o observava de longe, nos pátios de treinamento onde ele brandia uma espada colossal sob a chuva fina, o suor escorrendo por seu torso nu e definido, músculos flexionando como cordas de arco. Um desejo proibido florescia em seu peito, quente e insistente, fazendo-a corar ao imaginar toques que iam além da confusão inicial. Thorne, por sua vez, erguia muralhas emocionais mais altas, mas elas ruíam a cada encontro. Fique longe de mim, Elara. Isso só trará dor, avisara ele uma vez, em um corredor iluminado por tochas que projetavam chamas dançantes em seus rostos. Mas seus olhos dourados traíam a luta, o alfa, ansiando por traçar as curvas suaves de seu pescoço, por sentir o calor dela contra o seu frio isolamento. Draven, sentindo a fraqueza do rei como um predador fareja sangue, agia nas sombras. Ele enviava espiões para as vilas humanas nas bordas do reino, aglomerados de cabanas de madeira úmida,
onde o cheiro de medo e pobreza pairava, espalhando boatos de que Thorne se enrabixara por uma escrava, enfraquecendo sua autoridade perante os clãs. O Alfa se curva a uma presa, cochichavam os mensageiros acendendo faíscas de rebelião. A tensão explodiu durante a festa lunar, um ritual anual no grande salão do palácio, um vasto espaço com tetos abobadados, pintados de constelações e mesas longas carregadas de carnes assadas suculentas, pães de mel e vinho tinto de bagas silvestres fermentadas, cujo aroma inebriante misturava-se ao suor de corpos Lycan em celebração. Elara, convidada relutantemente e vestida em um gown de veludo escuro, que abraçava suas curvas com elegância inesperada, sentia-se uma intrusa entre os uivos e risadas guturais. Thorne, coroado com uma tiara de ossos polidos, a avistou do trono elevado e, impulsionado pelo laço, estendeu a mão. "Dance comigo", murmurou ele ao puxá-la para o centro, ignorando os olhares curiosos. Seus corpos se moveram em sincronia instintiva, guiados pelo ritmo de tambores de pele esticada que ecoavam como batidas cardíacas aceleradas. As mãos dele na cintura dela enviavam ondas de calor através do tecido fino, o peito largo pressionando contra o dela em um contato que era ao mesmo tempo possessivo e terno. "Você me enlouquece, Elara", sussurrou ele em seu ouvido, o hálito quente roçando a pele sensível de sua nuca, fazendo-a tremer. Ela ergueu o rosto, os lábios entreabertos em uma respiração ofegante. "Então por que resiste? Sinto seu fogo, como se fôssemos chamas se fundindo." O salão girava ao redor deles, névoa se infiltrando pelas portas para dançar no ar carregado de desejo. Draven interrompeu o momento com um rugido acusador, avançando com um punhado de aliados. "Ela o envenena com feitiçaria humana, Majestade. Expulse essa impureza antes que os clãs se voltem contra você." O salão silenciou, olhares hostis cravados em Elara como adagas, o ar pesando com tensão. Thorne rosnou, seu corpo se colocando entre ela e a ameaça, os músculos tensos como cordas de arco. "Toquem nela e morrerão." O dano, porém, estava feito. Sementes de dúvida foram plantadas em mentes Lycan leais. Naquela noite, em seus aposentos privados, uma suíte com janelas que davam para vales enevoados e uma cama coberta de peles quentes, Elara desabou em lágrimas contra o peito dele. "Eu sou sua ruína, Thorne. Como posso ser digna?" Ele a abraçou pela primeira vez, os braços fortes envolvendo-a como uma fortaleza, os lábios roçando sua testa em um gesto de ternura feroz que rachava sua armadura. "Não. Você desperta algo em mim que eu pensava morto. Esperança." Capítulo 5. O desejo que arde nas profundezas. As noites de sombra-luna se tornavam mais frias com o avanço do outono, geadas prateadas cobrindo as torres do palácio como véus de luar congelado, e o vento cortante carregando o aroma de pinheiros úmidos e folhas em decomposição através dos jardins labirínticos. O laço entre Elara e Thorne se intensificava como uma maré crescente, transformando olhares fugidios em toques acidentais que lingavam como faíscas e conversas sussurradas em confissões que expunham almas nuas. Elara descobria uma força interior que não conhecia, não mais a escrava curvada pelo medo, mas uma mulher que navegava o destino com uma mistura de vulnerabilidade e ousadia, questionando as hierarquias que a definiam. Em uma caminhada crepuscular pelos jardins, onde flores noturnas desabrochavam em pétalas luminescentes, exalando um perfume inebriante de jasmim selvagem e mel, Thorne finalmente baixou as guardas. "Eu perdi tudo uma vez, Elara, minha rainha, minha matilha em chamas de traição", confessou ele, parando sob uma arcada de era retorcida, a chuva fina umedecendo seus cabelos e traçando riachos por seu rosto marcado. Seus olhos dourados, geralmente frios como ouro forjado, agora brilhavam com uma vulnerabilidade crua, refletindo a luz fraca de lanternas penduradas. "Não arriscarei de novo. O trono exige isolamento." Elara se aproximou, o gown colando a pele pela umidade, e tocou seu braço com gentileza, sentindo os músculos tremerem sob seus dedos. "Então, me ensine a ser digna desse risco. Eu sinto você em cada batida do meu coração, não como escrava, mas como igual." Sua voz era um sussurro carregado de emoção. Os olhos castanhos fixos nos dele
com uma intensidade que desafiava o abismo entre humanos e Lycan. O ar crepitou com sedução sutil, o laço os puxando como ímãs irresistíveis. Thorne a ergueu contra o tronco de uma árvore antiga, cujas raízes se entrelaçavam como veias expostas, e capturou seus lábios em um beijo faminto, mas contido. O gosto dela era de chuva fresca e desejo reprimido, os lábios macios cedendo aos dele com uma urgência que o fez rosnar baixo. Suas mãos exploraram as curvas de suas costas, traçando a linha da espinha com reverência, enquanto ela se arqueava contra ele, os dedos enredados em seus cabelos úmidos. "Você é minha companheira, Elara", confessou ele contra sua boca, a voz rouca de um desejo que ardia como brasa em suas veias. "Não posso mais negar." O beijo se aprofundou, línguas dançando em um ritmo primal, mas foi interrompido por um uivo agudo de alerta ecoando das muralhas. Espiões de Draven infiltrando as fronteiras, sombras se movendo na névoa como fantasmas vingativos. A batalha irrompeu nas florestas sombrias adjacentes, onde galhos chicoteavam como garras, e o chão se tornava um pântano de lama e sangue. Thorne se transformou parcialmente, presas alongadas e garras estendidas, lutando como um titã contra os traidores Lycan, que atacavam com fúria cega. Elara, correndo para ajudá-lo, guiada pelo laço, foi encurralada por um lobo renegado, suas presas brilhando à luz da lua. Thorne surgiu como uma tempestade, derrubando o atacante com um golpe que ecoou como trovão, mas não sem custo. Uma garra rasgou seu flanco, sangue quente jorrando e manchando a terra úmida. Ele desabou em seus braços, o corpo colossal pesado contra o dela, o rosto contorcido em dor. "Não me deixe, Elara, não agora", implorou ele, a voz fraca pela primeira vez, os olhos suplicantes fixos nos dela. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se à chuva e à névoa, enquanto ela pressionava as mãos contra a ferida, o laço pulsando como uma promessa de sobrevivência. Pela primeira vez, o rei invencível sentiu o verdadeiro medo, não da morte, mas da perda dela, o vazio que ela preenchera em seu coração endurecido. Capítulo 6. Revelações sob a tempestade da profecia. Thorne se recuperava nas câmaras internas do palácio, aquecidas por lareiras crepitantes que lançavam um brilho alaranjado sobre tapeçarias antigas e peles espalhadas pelo chão de pedra, o ar denso com o cheiro reconfortante de ervas medicinais fervendo em caldeirões de cobre. Elara permanecia ao seu lado, mudando curativos com mãos trêmulas, o laço os conectando em um fluxo constante de emoções. Sua dor ecoando na dela, seu desejo um pulsar compartilhado. Impulsionado pela fraqueza, Thorne a levou às galerias secretas do palácio, onde pergaminhos enrolados em suportes de osso narravam a profecia em runas desbotadas. O alfa das sombras cairá pela frágil luz humana, mas no laço renascerá o reino eterno. As paredes da galeria, úmidas e cobertas de musgo luminoso, pareciam sussurrar as palavras enquanto ele as decifrava, a voz grave entrecortada pela fadiga. "Não é maldição, Thorne", disse Elara, traçando os símbolos com os dedos, sua intuição humana revelando nuances que os sábios Lycan ignoravam. "É escolha, uma união que quebra ciclos de solidão e traição." Ela se sentou ao lado dele, em um banco de pedra fria, a mão na dele, enviando pulsos de calor que aliviavam a dor em suas veias. O reino, porém, se dividia como uma matilha enfraquecida. Clãs menores, atraídos pelas promessas de Draven de pureza Lycan, juravam lealdade ao traidor em reuniões clandestinas nas cavernas das montanhas, onde ecos de uivos conspiratórios misturavam-se ao gotejar de água. "A humana o torna fraco", argumentava Draven, seus olhos vermelhos flamejando à luz de fogueiras improvisadas. "Eu restaurarei a glória de Sombra Luna sem impurezas." Em uma assembleia sob o céu estrelado do pátio central, com tochas alinhadas formando um círculo de fogo e a névoa rodopiando como espíritos inquietos, Thorne se ergueu, ainda pálido mas resoluto. "Elara é minha companheira, escolhida pelo laço ancestral. Ela fortalece Sombra Luna, não a enfraquece." Os betas rugiram em uma mistura de aprovação e dúvida, o ar vibrando com tensão. Draven sorriu nas sombras, seus planos se solidificando como geada. Naquela noite, uma tempestade feroz chicoteou as torres com rajadas de chuva gelada
que tamborilavam como tambores de guerra, isolando o casal em seus aposentos. O laço os consumiu. Thorne a deitou nas peles quentes, seus toques explorando com urgência sensual, dedos traçando curvas, lábios marcando a pele com beijos que eram tanto reivindicação quanto adoração. Você me desperta, Elara, sussurrou ele, os corpos se entrelaçando em um ritmo lento e intenso, o prazer construindo como uma onda sob a lua oculta. Ela arqueou contra ele, vulnerável e empoderada, sussurrando: somos um, contra o mundo. Mas a traição veio ao amanhecer, com o céu cinzento e o ar carregado de ozônio. Draven, infiltrado por servos corruptos, envenenou o vinho matinal de Thorne com uma toxina de raízes negras que forçava transformações parciais agonizantes, deixando o rei enfraquecido e tremendo. Elara, acordando ao seu lado, enfrentou o intruso sozinha quando ele surgiu nas sombras da porta. Você não quebrará o que o destino uniu, Draven, desafiou ela, a voz firme apesar do medo, erguendo uma adaga cerimonial. O traidor riu, mas recuou, sabendo que o veneno era apenas o começo de sua ascensão. Capítulo 7. Queda nas masmorras esquecidas. O caos engolira Sombraluna como uma enchente negra, a névoa se tornando opressiva e carregada de odores de sangue fresco e traição, enquanto ventos uivantes rasgavam as bandeiras do palácio e espalhavam folhas como confetes de luto. Draven, aproveitando a fraqueza do rei, lançou seu golpe. Guardas leais a ele capturaram Elara durante uma saída noturna, arrastando-a através de túneis escondidos para as masmorras subterrâneas, um labirinto de cavernas úmidas e ecoantes, onde correntes de ferro enferrujado tilintavam contra paredes escorregadias de pedra musgosa, e o ar fedia a mofo, ratos e desespero acumulado de séculos. Acorrentada a uma parede fria que sugava o calor de seu corpo, Elara sentia o laço com Thorne, como uma corda esticada ao limite, cada puxão uma mistura lancinante de dor e desejo, como se sua ausência doesse mais que as algemas mordendo seus pulsos. O rei cairá sem sua preciosa sombra frágil, zombou Draven, circulando-a como um lobo farejando fraqueza, seus olhos vermelhos brilhando à luz fraca de uma tocha solitária que projetava sombras grotescas. Ele era um Lycan esguio, contrastando com a imponência de Thorne, mas sua ambição era uma lâmina afiada. Você é nada, uma humana suja que o distrai de seu dever. Sombraluna precisa de pureza, não de laços profanados. Elara ergueu o queixo, os cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto pálido e cuspiu. Você inveja o que não pode ter, Draven. O laço de Thorne é mais forte que suas mentiras. Suas palavras ecoaram nas profundezas, mas o traidor apenas riu, deixando-a na escuridão com guardas que a vigiavam como falcões. Enquanto isso, Thorne lutava contra o veneno que ardia em suas veias como fogo líquido. Cada pulsação, uma agonia que o dobrava ao meio em seus aposentos, suor frio encharcando as peles. O laço o guiava como um farol, o pânico de Elara ecoando em sua mente. Reunindo betas leais, aqueles cujos olhos dourados brilhavam com verdadeira devoção, ele se transformou apesar da dor, sua forma colossal irrompendo pelos túneis com um rugido que abalou as fundações. Garras rasgavam guardas traidores, o som de carne se partindo misturando-se aos gritos e ao gotejar constante da água. Elara! Seu chamado ecoou como um trovão, guiando-o até ela, pálida mas desafiadora contra as correntes. Draven emergiu das sombras para o confronto final, revelando sua torção da profecia. Eu a vi primeiro nas visões, rei. O trono é meu por direito de sangue. A luta foi brutal nas profundezas confinadas, presas colidindo e garras traçando sulcos sangrentos nas paredes. Thorne, enfraquecido pelo veneno, levou golpes que o fizeram sangrar profusamente, o chão se tornando escorregadio com Vitae Lycan. Mas o toque de Elara, estendendo a mão através das barras, reacendeu sua fúria primal, o laço infundindo força como um elixir. Lute por nós, Thorne. Por Sombraluna, implorou ela, lágrimas escorrendo enquanto via o amor de sua vida vacilar. Com um golpe final devastador, Thorne derrubou Draven em um poço escuro e sem fundo, o eco do impacto um ponto final na traição. Mas o custo era alto. O veneno se espalhava, nublando sua visão, e Elara, exausta pela provação,
desmaiou em seus braços enquanto ele quebrava as correntes, carregando-a para a superfície através de escadas em espiral que subiam para a luz. Sob a lua que testemunhava sua união forjada no fogo, o rei jurou erradicar as últimas sombras de dúvida, seu coração agora entrelaçado ao dela, de forma irrevogável. Capítulo 8. Redenção nas luas prateadas. O palácio de Sombraluna se erguia restaurado das cinzas da rebelião, mas marcado por cicatrizes visíveis, paredes rachadas como veias expostas, bandeiras rasgadas tremulando ao vento e uma névoa mais leve, como se o reino respirasse aliviado após a tempestade. Thorne, curado pelo laço compartilhado que pulsava como uma força vital entre ele e Elara, convocou os clãs remanescentes para uma cerimônia lunar nos vales ancestrais, planícies amplas cobertas de grama prateada, onde flores luminescentes desabrochavam sob o luar, exalando um perfume doce que misturava-se ao cheiro de terra fértil e fogueiras rituais. Elara, agora livre de todas as correntes físicas e simbólicas, vestia robes reais de seda tecida com fios de luar, o tecido fluido acentuando sua graça recém-descoberta, seu status elevado à companheira rainha em um ato que unia humanos e Lycan pela primeira vez na história do reino. Eu temia isso no começo, Thorne. Ser sua ruína, confessou ela em particular antes da cerimônia, os dedos entrelaçados aos dele enquanto caminhavam por um caminho de pedras musgosas, o vento frio da noite roçando suas peles e carregando ecos distantes de uivos celebratórios. Mas você me mostrou que força vem da vulnerabilidade, do desejo compartilhado. Seus olhos castanhos encontravam os dourados dele, cheios de uma conexão profunda que transcendia palavras. Thorne sorriu, um raro gesto de suavidade em seu rosto severo, e beijou sua mão. Você me salvou da solidão, Elara. Juntos, reescrevemos a profecia. Os rituais Lycan selaram seu vínculo sob o céu estrelado, um corte compartilhado nas palmas, sangue misturando-se em uma taça de osso, despertando poderes latentes nela, visões intuitivas de lealdade e perigo, um dom humano infundido com essência Lycan. Os clãs, impressionados pela resiliência do casal e pela forma como Elara havia enfrentado Draven, juraram paz e unidade, uivos ecoando em harmonia pela névoa, mas ecos de traição persistiam nas bordas do reino. Sobreviventes de Draven tramavam em florestas remotas, sussurrando de vingança. Em uma noite de paixão renovada, após a cerimônia, Thorne e Elara se refugiaram em uma cabana isolada nos vales, onde o ar era puro e o luar banhava tudo em prata. Seus corpos se moveram com ternura feroz, nas peles estendidas no chão, toques explorando cada curva e plano com uma intimidade que era tanto física quanto espiritual. Beijos lentos, traçando colares de desejo na pele. Sussurros de amor, misturando-se aos sons da noite. Você é minha luz na escuridão eterna de Sombraluna, murmurou ele, vulnerável em sua entrega total, os músculos relaxando pela primeira vez em anos. Elara, transformada de escrava em rainha, sentia o reino como uma extensão de si, não mais uma prisioneira, mas uma guardiã ativa. Juntos, eles enfrentavam as últimas sombras com patrulhas conjuntas, o laço os tornando uma força invencível, tecendo um futuro onde desejo e lealdade reinavam supremos. Capítulo 9. O legado. Entrelaçado nas estrelas. Anos se passaram em Sombraluna como estações suaves, a névoa agora dançando com promessas de prosperidade em vez de segredos sombrios, as florestas florescendo com árvores mais altas e rios correndo mais claros sob luas benevolentes que iluminavam territórios unidos. Thorne e Elara governavam com um equilíbrio perfeito, a força implacável do Alfa temperada pela compaixão intuitiva da humana, transformando o reino em um farol para clãs dispersos, banindo as divisões antigas através de leis que honravam laços além do sangue Lycan. Vilas humanas nas bordas, outrora fontes de escravos, agora floresciam como aliadas, trocando bens e conhecimentos em mercados vibrantes, onde o cheiro de pães assados misturava-se a peles e ervas. A profecia se cumpriu não como queda, mas como renascimento. O gigante Lycan e a sombra frágil uniram o que estava partido, provando que o amor verdadeiro transcendia hierarquias e medos.
Em uma caçada pacífica pelas florestas revitalizadas, onde o sol filtrava através de copas verdes e pássaros cantavam hinos ao amanhecer, Elara corria ao lado de Thorn em forma semilupina, livre e selvagem, seus risos ecoando na brisa leve como sinos de prata. Ela havia ganhado agilidade através do laço, seus movimentos graciosos complementando a potência dele. Parando em uma clareira banhada por riachos cristalinos, ela se virou para ele, os olhos brilhando com memórias. Do acidente nas sombras ao amor que ilumina tudo. Quem diria que um erro nos traria isso? Thorn a puxou para si, os braços fortes envolvendo sua cintura, e beijou-a profundamente sob as estrelas emergentes, o gosto dela um lembrete eterno de redenção. Você me salvou primeiro, minha companheira. Seu coração frágil fortaleceu o meu. O legado deles perdurava, filhotes mestiços correndo pelas matilhas, profecias reescritas em novos pergaminhos, e Sombra Luna como um testemunho vivo de desejo proibido, transformado em laço inquebrável. Nem as sombras mais profundas podiam apagar a luz que eles acenderam, um conto de paixão, lealdade e transformação que ecoaria pelas gerações, convidando todos a abraçar o destino com coragem.